era a nossa reunião do grupo de discussões empresariais, e eu convidar você para participar e contribuir aqui conosco sobre a nota fiscal de serviço eletrônico nacional e as oportunidades das urgências aí que você entende que os municípios precisam se adequar para a reforma tributária. Seja Bom, bem-vindo, Carlos. obrigado, boa tarde a todos. Bom, o Zé Adriano fez esse convite aí para que a gente, né, trocasse algumas ideias aí com vocês, né? Aí, Zé, não sei, a gente pode. Qual que é a melhor forma que vocês entendem? A gente trocar uma ideia, fazer aquela exposição? Você fez um PPT até que dá para utilizar, viu? Pela forma como você abordou ali, né? Porque a gente tem algumas outras apresentações para vocês entenderem que a gente já fez sobre Evento Nota, mas aí falando mais do sistema, mais voltado para o município, etc., né? E aqui me parece que é uma visão um pouco mais geral, mas lembrando né, da questão, evidentemente, dos municípios, mas também para entender a, a urgência, o porquê, né, da nota, enfim, como que ela está sendo trabalhada dentro da apuração assistida, né? Então, não sei, qual que seria o melhor método que vocês entendem aí? Ô, Carlos, eu sugiro para você verbalizar tranquilamente, porque a gente já falou aqui, o nosso grupo aqui tem mais de 8 anos, né? E a Uhum, gente, na época que era só voluntário, a gente trouxe, a gente recomendou para as empresas buscarem os municípios e incentivá-los a fazer a adesão e tudo mais. uhum. Então, em geral, eles já têm uma visão da obrigação, da necessidade e de que a adesão está muito pequena e de que em 1º de janeiro todo mundo tem que estar aderente. Então, eu acho que você pode falar da obrigação, pode falar do grupo de trabalho, pode falar de tudo, do que saiu ontem, que a gente ficou feliz da vida, que já saiu algo bem mais maduro, já com as nossas contribuições. Então, manda bala, à vontade. Bom, como vocês sabem, a nota nacional ela está já há bastante tempo sendo desenvolvida, né? E entrou em produção já em 22, né? Mas tinha realmente esse caráter de não obrigatoriedade. Então a expectativa era que ela fosse sendo objeto de adesão pela utilidade que a gente pretendia em termos de melhoria do ambiente de negócios, a, o compartilhamento de documentos entre os municípios, disponibilizar uma plataforma para o município que não, e o prestador que não tem sistemas, a gente ter uma plataforma que pudesse colocar todo mundo num patamar mínimo aí de integração e de uso de tecnologia, né? Mas com a reforma a gente tem essa urgência, sim, né? E essa necessidade de utilizar a nota como instrumento para a gente poder trabalhar a integração de dados e a utilização dela como elemento para apuração assistida, né? A gente sabe que a nota dos estados, né, de bens materiais, né, e outros fatos geradores administrados pelas administrações tributárias estaduais, elas já tinham padrões nacionais, porque eles já têm lá um acordo CINEF, com Cefaz, já tinham estruturas, né, e que eles compartilhavam, independentemente de diferenças de interpretação e legislação, mas o carregamento de informações e o compartilhamento delas já está há muito tempo definido. Na nota de serviço, a gente teve que fazer esse esforço maior aí, agora, vamos dizer assim, nessa reta final, para chamar os municípios. E aí, então, a gente está falando de várias situações, né? É, porque não dá para a gente pensar que um município sozinho vai pegar, um consegue se integrar no banco de dados e vai usar um modelo, o outro vai usar outra forma. Não tem como a gente trabalhar, né? A apuração assistida, senão através também de integração e de uso de um documento padronizado, né? Então, como a gente já estava com a nota, vamos dizer assim, funcionamento, a gente não tinha, de fato, tantas adesões em determinado período, mas já tínhamos municípios, inclusive municípios de porte, utilizando não só usando o seu emissor próprio e compartilhando como BH, né? Vou dar só exemplo, como tinha município utilizando o próprio emissor nacional, né? Em substituição a uma solução própria, como Marabá, que é uma cidade aí de
cento e tantos mil habitantes, né? Então, o modelo existe, funciona, né? Lógico que todo o processo ele pode carecer e é objeto de sempre de avaliação para a gente poder estar evoluindo, mas é um processo que estava maduro para a gente dizer, olha, eu acho que a gente carregar a obrigatoriedade é a única forma da gente poder colocar o setor de serviços, né, dentro dessa plataforma da reforma. O que nós temos hoje, né? Nós estamos, a partir das discussões de grupos lá com os estados e com a Receita Federal, a gente está, e já estamos na quarta versão da nota técnica, né? E isso em virtude justamente do avançar das discussões sobre a operação assistida, essa nota técnica para a reforma, que a gente diz, né? Que são os campos novos que a gente vai incluir, né, na NFSC. Boa parte deles são equivalentes, né, aos mesmos campos que a gente está chamando vamos dizer assim, de layout mínimo e que é igual para todos os documentos fiscais, né? O destaque do IBS, do CBS, da alíquotas, né? Enfim, aqueles campos são o mesmo, o CST, Class Trib também, né? São os mesmos campos, né? É só o posicionamento dentro da nota, pela forma como ela é gerada, que difere um pouquinho, mas o conteúdo é o mesmo na nota, vai estar o mesmo para todos os documentos fiscais. E alguns campos adicionais que a gente tem que trabalhar em função da própria nota de serviço ter as suas características, né? Um deles é o indicador de operação, porque nós já temos um local de execução da nota, mas que para efeito do ISS, o local de incidência pode ser aquele ou outro. Normalmente, o local do estabelecimento do prestador. Então, eu já tinha 2 locais ali, né? E agora eu tenho um terceiro possível local, que não é só a execução, né? E não é só o estabelecimento, mas de repente é o de destino, e esse destino pode ser vários, dependendo do tipo de serviço. Alguns fixos, né? Bem claros, bem fáceis, outros não. E aí depende da própria forma como é prestado o serviço, né? O mesmo serviço, dependendo de como ele é prestado, ele pode ter vários locais de incidência, né? Então, por exemplo, medicina, se eu estiver fazendo uma consulta no meu consultório, aquele é o local, mas se por acaso, né, for um deslocamento desse profissional, por exemplo, né, hipoteticamente para a residência de um paciente, né, vai ser lá, né? E ele estiver numa outra cidade, vai ser lá que vai ser identificado. E se ele faz uma consulta aí, vamos dizer, com a tecnologia por telemedicina, é outra situação, outro inciso do artigo 11 da NDC 214, né? Então, nós criamos esse indicador de operação, né, que ele tenta fazer ajudar nesse processo de especificar, com menos complexidade possível, qual que é o local que a gente vai setar a partir da nota para dizer que é o local de incidência, né, que é o de destino da operação. Então, a gente está trabalhando essas evoluções da nota, né? O passo seguinte agora dessa última nota técnica, embora a gente ainda possa ter que fazer ajustes ao longo do caminho, mas já solicitar para o CERP para fazer a implantação dele em produção restrita, em homologação, e a partir disso a gente já trabalhar um piloto para geração do documento mesmo com esses documentos fiscais. A gente está um pouquinho mais atrás dos estados, né? Mas por conta de backlogs diferentes aí que nós tivemos que enfrentar, né? Com relação à adesão dos municípios, né, e a questão de quais os problemas que a gente pode enfrentar, né? Os municípios, muitos deles não têm sistema nenhum, então pensa que não tem nada, tá fácil, né? Ele libera o emissor para o seu contribuinte, né? E ele pode passar a emitir por lá, né? Já o município que tem sistema, ele tem que achar uma solução, né? Como que eu vou fazer, né? Ele pode manter o seu sistema de gestão e apenas a emissão da nota, que é o documento, ele liberar para o seu contribuinte fazer emissão no ente nacional, e aí ele que internaliza esse documento, que é uma coisa que ele já ia e vai ter que fazer, e eu não digo que ele não vai fazer isso, porque para administrar o ISS, né, ele continua administrando o ISS, então ele tem que fazer
a sua apuração e os seus controles, enfim, né? E nesse caso, ele já teria que buscar a nota no formato nacional, vamos dizer assim, no padrão nacional, por conta de emitentes de outros municípios cujo tomador está em sua cidade, né? E aí envolvendo retenção na fonte, todas essas questões. Então, evidentemente que essa empresa ou a própria equipe de TI do município, ele já vai ter que fazer esse trabalho, né? Então, ele fazer esse trabalho para notas de fora e fazer esse trabalho para notas de seus próprios, né, contribuintes emitindo uma emissão nacional, e dali para frente ele seguir com o seu caminho, talvez seja menos problemático, né? Agora, se o município falar, não, eu quero continuar com todo o meu sistema aqui por N motivos, né, que é uma escolha dele, não tem, a gente permitiu fazer isso, evidentemente, né, até por conta do ISS, que também tem embargado lá, ele vai ter, de fato, que ter um trabalhão aí para adaptar, né? E aí que entra o problema quando a gente fala de modelo, né? Seria e será muito estranho a gente ter uma emissão de um documento que no emissor do município ele está entrando com grupos de informação, que ele libere talvez até um documento tipo DAMPS, né? Um PDF, coisa parecida com um formato, e aí ele faz um deparo e manda só para o ambiente nacional, né, uma nota transformada, né, transcrita, né? E pior, né, se ele errar nessa transcrição, se ele cometer erros de campos, etc., né? Então, esse é um risco muito grande, problema que a gente pode ter, né? Como a gente tem o ano de 26 aí, que vai ser um ano para cumprir obrigação acessória, né? Ano para teste, né? Nós estamos trabalhando com a ideia de que ele faça isso, essa transcrição, né? Mas, assim, a minha visão é de que, até pela forma como está o artigo 62, né, da 214, nos dá a possibilidade de exigir, mas, assim, na entrada que, teoricamente e tecnicamente, tenha que ser um padrão nacional desde a origem, né? Mas a gente sabe que esse prazo, para janeiro de 26, não vai dar para a gente fazer, né? Mas eu espero que janeiro de 27, sim. Então, a gente está sugerindo isso, né, para ser avaliado, eventualmente, no regulamento do IBS ou coisa parecida. Claro que tudo isso que eu estou falando é objeto ainda de análise, tá? Nós não podemos dizer que isso aí vai ser de uma forma A, B ou C, mas são coisas que estão postas aí, evidentemente, né? Com relação ao processo de adesão, né, nós estamos buscando simplificá-lo um pouco mais, vai demorar um pouquinho, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está vendo assim, um volume está bastante crescente. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos com uma pendência de incluir mais 800 municípios, né, que recentemente aderiram, e isso aí é coisa de 2 semanas, né, ou um pouco menos ou um pouco mais, que entrou dos que não foram processados ainda, né? A gente estava com 1.400 e pouco, já subiu para 1.500 e 600 daqui a pouquinho, e eu acho que vamos dizer assim, esse número está se tornando crescente. E são várias as iniciativas que estão sendo tomadas, né? A gente faz desde a iniciativa da própria CNM, né? As notícias que vão se avolumando, por exemplo, a Brasf comunicou que o padrão Abrace foi descontinuado, que vai ser o padrão nacional, né? Essas são ações que a gente estava esperando que acontecessem, para ficar claro para todo mundo, né? As ações de capitais já utilizando o ambiente de produção restrita para testes, logo a gente vai tê-las, né? Que às vezes você está olhando lá e não vê, mas não tem, fulano, ciclano não está mandando, não está mandando, mas que estão em processo de teste, de integração para poder trabalhar, né? Só pensar que no município de São Paulo responde aí por alguns milhões de notas e chega a cerca de 40 e poucos por cento do volume de notas previstos por enquanto, né? Então, é uma integração e que leva um pouco mais tempo, até pelo modelo deles, etc., né? Então, mas isso está acontecendo. E já temos aí municípios de porte de capitais, né, anunciando a utilização do próprio emissor nacional, né, como Florianópolis, né? Eu acredito que outras aí, não vou dizer porque elas não oficializaram, então, né? Rio de Janeiro oficializou. Oficializou de Rio de Janeiro, né? Mas tem mais, tá?
Então, acho que isso vai ajudando também nesse processo de entendimento que a tendência é a gente ter aí uma progressão aí, talvez geométrica daqui para frente, né? É, então, eu diria que é mais ou menos isso que a gente coloca, né? A questão também de risco, quando a gente diz para o município, olha, você, além de estar com a possibilidade de trazer problemas para uma apuração assistida, né? E nesse caso, está falando de problema para o contribuinte, né? Até na propagação de créditos e tudo mais, né? E problemas para o próprio município no sentido de ficar sujeito, né, eventualmente, à suspensão de transferências voluntárias, né? Existe o próprio ordenamento desses documentos lá para apuração assistida e para acreditamento, né, aplicação vai ser uma apuração diária, que ela vai ser incrementada diariamente. Então, ainda que a gente feche por competência a apuração assistida do IBS-CBS, vai ter uma apuração diária, né? E isso daí se dá pela ordem cronológica dos documentos, só que os documentos que estão dentro, que forem compartilhados naquele dia. Se o documento de um dia for compartilhado no dia seguinte, ele vai entrar na ordem primeira, né, porque ele é mais antigo, mas ele vai entrar no próximo ciclo de apuração do próximo dia, né? E aí nós estamos falando que nisso você, de certa maneira, você está podendo trabalhar uma postergação até de recebimento, porque poderiam ser várias operações de consumo final em que vão, no caso, ser objeto de distribuição, né, para Estado e município. Então, você vai vendo que não é desejável que a gente tenha a não integração, né? Então, são vários prejuízos que a gente visualiza aí se o município não fazer. Até por isso mesmo que se pensa aí que outras medidas que a gente pode estar trabalhando, né, ao longo do caminho. E aí, para o mercado, né, a gente até diz, olha, estamos avaliando, evidentemente, né, de novo, mas que se houver um município que não tiver integrado, ele não praticou nenhum ato lá do convênio, que é o que permite você, né, até o próprio pressuposto da emissão que não seja própria, né, até pela Procergs, etc., é a ideia de convênio, né? Eu sou o município, mas por convênio eu autorizo que o emissor seja o do ambiente nacional. Isso acontece com os estados, porque eles autorizam que seus documentos sejam realizados via Procergs ou coisa parecida, né? É o mesmo instrumento, né? Então, o fato do município não trabalhar a adesão, não fazer a sua parametrização no sistema que é necessária para que a gente possa fazer todo o processo de geração do documento, né? A gente tem que achar alternativas, né, para que o contribuinte, né, o prestador lá e até o tomador também, não fique privado do documento e sendo carreado para apuração assistida. Nesse sentido, a gente está estudando algumas situações, eventualmente, por exemplo, até autorizar, como a gente fez com o MEI, né? Só que daí pela 123, né? Mas aqui por ato do conjunto da Receita e do Comitê Gestor, da gente autorizar esse contribuinte desse município que não liberou o emissor para ele, né? E não fez integração nenhuma, que a gente libera diretamente o emissor nacional para ele. É uma hipótese bastante concreta da gente estar trabalhando, né? Ah, mas aí como é que vai fazer o município com o seu próprio ISS? Bom, se ele tiver a nota, ele talvez queira dizer, não, mas você tem que emitir nota comigo. Então, esse é um problema que eu não posso entrar, né, no aspecto do ISS do município, que é a competência dele. Pelo menos nesse instante a gente não vê isso. Mas a gente pode especificar o documento fiscal para poder ter o BS-CBS, né? E, evidentemente, pode ser que esse município nem nota tenha e nem ele tenha feito nada, né? Porque ele também entendeu, mas eu não tenho nada, então para a gente não ficar esperando, né? Ah, será que vai, será que não vai, né? Outro dia mesmo tinha gente me perguntando e olha, o que é que a gente tem aqui nota em papel ainda? Então, isso existe mesmo, né? Eu não tenho como dizer qual é quem não é, porque, né, 5.570 municípios, é muito difícil a gente ter um mapa, né? Eu só vou saber esse mapa depois, né? Agora ainda é cedo, né? Alguns falavam que era só uns 400, uns 600 mil municípios que tinham nota. A gente sabe de prestadores de serviço que eles mesmos já têm isso
dentro do seu portfólio de sistema de emissor para município, né? Então, esses números aí, a gente não tem um número fechado, né? De quem tem ou não tem, né? Mas o fato é que a gente vai ter isso mais concreto a partir do momento que todos disserem, não, eu vou estar aqui, e quem que vai estar usando o seu próprio emissor e quem que vai estar liberando no emissor nacional, né?